Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe todos vocês. Tema da mensagem dessa paraxá de hoje é: não diminua nem acrescentes. Vamos orar? Avinu Shabbat Shammai, diante da tua presença, eu levo minha vida diante de ti, pedindo a tua capacitação, primeiramente para transmitir esta mensagem, Pai, que o Senhor entregou e me confiou, Pai. Em nome de Yeshua, me capacite a ter, ó Pai, a oratória correta, a transmitir de modo que o teu povo entenda, Pai, as suas instruções, aquilo que o Senhor quer falar com cada um. Em nome de Yeshua, fortaleça o teu povo, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nos capacite a seguir ao Senhor verdadeiramente, da forma correta. É minha petição diante do Senhor, Pai, que assim seja. Primeiramente eu quero pedir perdão para os irmãos, a minha voz está um pouco rouca. A semana já começou com lutas, né? Nessa paraxá aí no próprio domingo, no primeiro dia da semana, já o inimigo tentou contra a minha vida aí na saúde, mas pela força do Senhor, né? Ele me recuperou, nós pudemos estar ali representando o Senhor, né? Numa missão que Ele nos incumbiu no domingo. E ontem a mesma coisa tentou, mas estou aqui, né? O Senhor é bom, né? O Senhor, né? Vejo assim a graça do Senhor na minha vida, porque tem coisas que a gente vê, nossa, eu não vou curar, né? Há tempo, né? Mas o Senhor, graças a Ele, Ele me recuperou aqui. Então, se por algum motivo a voz parecer um pouco rouca, né? Ou se acontecer algo aqui, você já me perdoe, por favor, tá bom? Vamos lá. Bom, a paraxá da semana, a paraxá que nós lemos, essa porção, ela se inicia, né, com o povo de Israel ali diante de Moshe, e nós vemos ali que o povo de Israel, né, eles receberam do Senhor a missão ali, e a missão, na verdade, a escolha, né, do direito de escolher entre a bênção e a maldição, né? Então o Senhor colocou diante deles a bênção e a maldição para que eles pudessem escolher, né? Então, diante disso, o Senhor colocou ali que se eles seguissem as mitzvot de Hashem, eles seriam abençoados. Ou se eles escolhessem não seguir o Senhor, né, ou seguir outros deuses que eles não conhecem, eles seriam amaldiçoados. Então, o Hashem ordenou a Moshe ali para que colocasse uma bênção sobre o Monte Gerizim e uma maldição sobre o Monte Eival, para servir de sinal para o povo de Israel, né, que o Eterno deu livre-arbítrio para os Yehudim, para os judeus. Então eles tinham ali diante deles a escolha de poder ou servir ao Senhor, eles seriam abençoados, ou escolher servir outros deuses, né, dos povos ali da terra que eles iam entrar e ser amaldiçoados. Então nós vemos também que o Eterno orienta o povo a entrar na terra, né, de Israel, a terra que ele jurou a dar aos antepassados ali, e para fazer ofertas no lugar sagrado. E é interessante que o Eterno orienta o povo a entrar na terra, mas eles tinham que procurar, né? Eles tinham que achar essa terra, por mais que eles soubessem onde estava o local, eles tinham que procurar, né? Assim como nós estamos em missões aí, né, também procurando um novo lugar que o Senhor falou que nós temos de encontrar, nós nos vemos hoje da mesma posição, né? Tendo que encontrar o lugar que o Senhor preparou para nós, para a gente viver o novo dele. Ele orienta também ali o povo para que não coma carne com sangue, porque no sangue está a vida, né? É citado também novamente a mitzvah kasherut, né? Lembrando que os animais que são puros, os animais que são impuros, e colocando também ali o que o povo pode e não pode comer, né? É ordenado também a Shemitah, a libertação do escravo no 7º ano ali de trabalho, devendo Israel ali libertar o escravo no 7º ano, assim que completasse 6 anos de trabalho ali, né? Porém, se o escravo desejasse ficar com o seu senhorio, ele poderia ficar ali com o seu senhorio, mas teria que ter, né, a sua orelha furada. E muitos de nós, né,
como servos, nós devemos tomar essa posição com Mashiach Yeshua, né? De sermos escravos de Mashiach Yeshua. E certamente nós estaremos ligados ao Senhor para sempre, né? Hashem também, através de Moshe, relembra as festas judaicas, as 3 festas ali ao qual o povo não poderia comparecer de mãos vazias, né? A festa de Pesach, de Shavuot e Sukkot, né? Devendo o povo trazer as suas ofertas de acordo com que eles foram abençoados naquele ano, né? Então, com o que eles poderiam oferecer, eles teriam que dar oferta ao Senhor, né? Nessa Parashá Areh, veja, nós temos uma ordem especial e muito curiosa, né? Que eu gostaria aqui de estar compartilhando com os irmãos, que se encontra em Devarim 13. Os irmãos podem abrir as suas escrituras aí. Nas demais versões aí, é o 12:32, que nós já lemos aqui, né, que o Caio aqui enfatizou, que seria, cuidem de fazer tudo que ordeno a vocês. Não acrescentem nada e nem retirem nada. Então, se realmente nós pararmos aqui para analisar, né, esse contexto aí em nossas vidas, como os crentes que creem no Mashiach, que creem nos mandamentos do Senhor, que essa palavra é verdadeira, de modo algum nós podemos observar frutos, né, devidos em nossas vidas. Se nós estamos insatisfeitos, se nós estamos com resultados somente no progresso, né, do nosso resultado espiritual, até mesmo com o nosso testemunho, acredito, meus irmãos, que certamente o problema está residindo na transgressão, né, deste mandamento, né, de acrescentar aquilo que o Senhor não permitiu que acrescentasse e nem retirar nada. Nós temos diversas licenças em nossas mentes em relação a diminuirmos o mandamento, né, quando nos convém, e também de acrescentarmos coisas ao mandamento quando também não convém isso. Eu gostaria aqui de deixar alguns exemplos que são claros aqui dentro da Torá, né, sobre acréscimo, né, quando Hashem disse que não era para comer do fruto lá no Éden, né. Nós não sabemos se Adão, né, ele passou a informação ampliada para Eva, né, a Havá, ou se ela acrescentou alguma coisa, né. Vamos ver aí em Bereshit, Gênesis 3, o versículo 2 e o 3, que fala assim: a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore do meio do jardim, Elohim disse: você não deve comer dela, nem tocá-lo, ou morrerá. Todas as vezes que nós vemos um acréscimo à ordem de Hashem, né, mesmo que isso implique em cuidados, ou ainda em atributos que Hashem, como se Hashem tivesse dito esses acréscimos, né, ou se uma palavra que ele nunca proferiu, nós estamos distorcendo o que Hashem é. Como Eva fez aqui. Nós podemos ver como Eva fez aqui. Colocou que o Eterno falou que não era para tocar, sendo que ele nunca disse isso. Disse que não era para comer do fruto, né? Muitos aqui, né, já devem ter ouvido, né, na sua infância que o Papai do Céu castiga, né? Ou até mesmo aquela velha tradição que Deus está vendo, viu? Então, como se fosse um sistema punitivo, né, com as crianças, né, e não educativo. É como se fosse uma ameaça e jamais uma orientação. Toda vez que nós acrescermos algo às escrituras sagradas, nós estamos pecando e distorcendo quem Hashem é, né? Que ele deixou palavras para nós, que nós não acrescêssemos ou diminuíssemos nada delas. E nem ainda distorcêssemos o que a palavra diz. De fato, eu digo, meus irmãos, que isso é pecado quando nós fazemos isso. Eu me recordo quando eu era criança, né? A minha falecida avó materna, ela costumava fazer reuniões de oração e de louvor, né? E ela chamava todos os meus primos, né? Eu tenho muitos primos na parte materna, né? A minha mãe aí tem 12 irmãos,
né? Para quem conhece a Ive, né? E então nós tínhamos aquele monte de crianças, né? Um monte de primos. E minha avó sempre chamava a gente para orar e para cantar. Foi assim que eu comecei a descobrir que eu amava louvar o Senhor, né? Só que eu sempre fui um pouco levado, né? Digamos aqui de passagem. Então sempre que tinha essas orações, ela começava de joelhos, minha avó colocava a gente lá de joelhos, né? Para orar. Muitas vezes eu e meus primos que eram um pouco mais ativos, digamos assim, ela colocava a gente em cima do milho para orar. E era até engraçado, porque a gente ficava lá, né, ai, né, e doía muito, né, e a gente foi desenvolvendo técnicas, né, fingia que ajoelhava, né, e entre outras coisas. Mas eu lembro que a gente ajoelhava ali e a gente tinha que ficar orando, e a gente só podia levantar quando a minha avó cantava um corinho. Então, quando ela começava a cantar o corinho, a gente sabia que a gente podia levantar, né, aí ela começava a cantar o corinho dela lá, aí a gente levantava devagarzinho lá e a gente começava a se empolgar. A gente começava a se empolgar, cantar, bater palma, né? Às vezes fazer umas gracinhas ou outra. Mas se a minha avó percebesse que a gente estava fazendo gracinha e distorcendo ali aquele momento, ela repreendia a gente duramente. Duramente mesmo, duramente. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu e meus primos, era sempre eu e 2 primos meus lá que nós éramos bem ativos, né? Então ela sempre ficava de olho na gente. Ela olhava pra gente e a gente ficava fazendo as gracinhas, ela repreendia a gente, né? E era engraçado. Mas eu trouxe esse exemplo aqui pra gente entender, meus irmãos, que a gente pode distorcer até o fato de louvar o Senhor, né? Até o fato de louvar o Senhor a gente pode acrescer ou diminuir, né? Então, tipo, a gente distorce o que é o louvor e isso realmente é o pecado, né? Então, esse exemplo aí fala muito ao meu coração. Eu quis trazer isso daí porque a minha avó, minha falecida avó, uma coisa que ela era muito temente ao Senhor, né? Por mais que ela fosse bem rígida, ela era muito temente ao Senhor, né? Graças ao Senhor pela vida dela, né? Meus irmãos, ao mesmo tempo que nós podemos diminuir, né, a palavra de Hashem e sobre algo que é bastante simples nós realizarmos, né? Por exemplo, o rei Shaul, né? Quando nós fazemos isso, nós realmente podemos... quando nós fazemos isso, nós podemos realmente agir como o rei Shaul fez, né? Dizer que nós cumprimos todas as palavras do Eterno e tem um contexto nas Escrituras, né, que é muito rico, que eu preciso compartilhar ele por inteiro com vocês aqui hoje. Esse texto é um texto clássico, né? Ali de como nós podemos reduzir as ordens de Hashem, as ordens que Hashem dá pra gente, segundo nossos próprios interesses, né? Eu peço que, por favor, vocês abram as Escrituras em 1 Samuel 15. Quem está acompanhando aí pela Bíblia Judaica Completa, na página 375, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. É um contexto interessante do que nós podemos acrescer e tirar, ou falar que a gente fez algo que o Senhor mandou, sendo que a gente não fez, né? Então vamos acompanhar aí, meus irmãos, a partir do versículo 13. Peço que vocês deixem as escrituras aí abertas, que nós vamos acompanhar esse contexto aqui. Eu quero explanar aqui com vocês esse momento aqui para vocês terem compreensão. 1 Samuel 15, 13. Samuel foi a Shaul. Shaul lhe disse: que Adonai te abençoe. Eu fiz o que Adonai ordenou. Samuel, porém, respondeu: se é assim, por que ouço o balido de ovelhas e o mugido de gado? Meus irmãos, é impressionante como é possível desobedecer e não cumprir completamente o que Hashem nos ordenou. E mesmo diante disso, diante de uma autoridade ali como Moshe, nós nos portássemos como se nós tivéssemos obedecido integralmente o que o Senhor mandou. O profeta Samuel traz uma prova da constatação de que toda aquela palavra, que toda a palavra de Hashem não foi obedecida,
né? Como ele colocou ali, por que eu estou ouvindo o balido de ovelhas e o mugido de gado? E aquilo era inquestionável, era inquestionável. Não havia como Shaul continuar argumentando que ele fez tudo que o Eterno ordenou, né? Seguindo ainda no verso 15, Shaul lhe respondeu: eles, ele diz o povo, né? Os trouxeram do Amalequi, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar a Adonai, seu Elohim. Nós, ele está se dirigindo como se fosse ele e os soldados, nós, porém, destruímos completamente o restante. Meus irmãos, todos nós podemos fazer exatamente o mesmo aqui, né? Em nossas vidas. Nós nos pautarmos em nossa doação, seja no nosso tempo, no nosso esforço, na nossa dedicação, a qualquer causa. Mesmo que seja uma causa aí boa, né? Em buscarmos o Eterno, nos pautarmos nisso e... Desculpe. Nós podemos nos pautar em tudo isso, meus irmãos, e falar que a gente está fazendo a coisa certa. Mas realmente, Shaul havia batalhado, né? Havia batalhado e colocado em risco a vida dele e com os Amalequi. Meus irmãos, ele fez quase tudo certo. Na batalha ali que ele se colocou, junto com os soldados, lutaram ali, fizeram o que o Senhor estava ordenando. Só que ele quase acertou, meus irmãos. Mas pro Eterno, o quase não serve. O quase não serve. Nós não podemos diminuir nada que o Eterno nos colocou para fazer. Como ele disse para que a gente faça. Seguindo aí no verso 16, nós vemos aí Samuel disse a Shaul: pare, eu vou dizer a você o que Adonai me disse na noite passada. Respondeu Shaul: fala. Samuel então falou: você não pode ser pequeno aos olhos. Você pode ser pequeno aos seus olhos, mas é o cabeça das tribos de Israel. Adonai o ungiu como rei sobre Israel. Meus irmãos, esse é o ponto que nós devemos compreender aqui, né? Como Hashem vê as coisas que nós fazemos sobre a ótica dele, e não segundo o que a gente considera ser certo, né? Que a gente está fazendo. Porque para Hashem, todas as coisas são todas as coisas, meus irmãos. E tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome de Hashem. Tudo que a gente for colocar ali para fazer, a gente tem que colocar primeiro o Hashem à frente. Em tudo nesse mundo. Outro problema que nós vemos aí em nossas vidas é que se nós nos considerarmos pequenos aos nossos próprios olhos e não nos importarmos com onde Hashem deseja nos elevar, a questão é uma questão de baixa autoimagem que impede-nos de realmente ter a imagem do alto do Eterno. Então, se a gente está ali, a gente se coloca como pequeno para as pessoas, a gente é como se nós tivéssemos diminuindo o Eterno. Então, Shaul, ele continuava buscando aceitação, mas não do Eterno, de pessoas erradas. E muitas vezes, como você se vê aos olhos do Eterno, pode ser que você busque aceitação de pessoas e não do Eterno. E não é isso que o Eterno quer. Outro fato interessante também, que é averso à baixa autoestima, é a autoestima, né, que pode desagradar o Eterno também. Eu posso citar aqui, né, uma situação que aconteceu comigo. Há pouco tempo atrás eu me considerava uma pessoa de autoestima. Eu não tinha problemas com baixa autoestima. Pelo contrário, eu criticava pessoas que tinham baixa estima e não consegui compreender por que as pessoas ficavam se menosprezando. Tantas pessoas que eu conheço que tinham essa baixa autoestima e eu via, falei, nossa, mas essa pessoa tem tanto potencial, ela não consegue enxergar isso, que ela é boa, que ela tem coisas boas na vida dela, né? E eu não entendia isso, meus irmãos, então eu criticava e era soberbo. Porém, há pouco tempo atrás, aí o Senhor me permitiu passar algumas lutas que realmente me moldaram. E eu passei por essa situação de baixa autoestima. Eu me vi ali uma pessoa que não tinha qualidades. Eu estava me diminuindo, me menosprezando.
Inclusive, eu tinha até vergonha de vir aqui louvar ao Senhor. Eu falei, quem sou eu para ficar louvando ao Senhor? Por conta de lutas que eu passei, que o Senhor permitiu que eu passasse, e o Senhor quebrou meu orgulho, meus irmãos. Ele quebrou meu orgulho ali e eu pude ver que eu estava desagradando ao Senhor. O Senhor me permitiu ver meu pecado. E assim eu me corrigi. Né? Inclusive, eu até pedi perdão para as pessoas que às vezes eu via lá, pessoal, me perdoa, hoje eu entendo. Eu entendo que é depressão. Hoje eu entendo que é você se menosprezar, não se achar capacitado. E, meu irmão, é a pior dos sentimentos, né? O pior dos sentimentos. E é algo que o Senhor também não se agrada. Então a gente tem que buscar um meio termo com o Senhor. E só no Senhor a gente vai conseguir esse meio termo. Só com o Eterno. Só com o Eterno a gente vai conseguir estar no meio termo ali, ver as pessoas como o Senhor quer que a gente veja, compreender que nós somos pó, e o Eterno é tudo. Então nós devemos ter cuidado, tanto com a baixa autoestima como a alta autoestima. Tudo ao extremo é pecado, meus irmãos. Só o Eterno tem o equilíbrio pra gente através de Mashiach Yeshua. Seguindo aí no texto, no versículo 18, diz assim: E agora Adonai enviou você em uma missão e lhe disse: Vá e destrua completamente Amaleque, aqueles pecadores. Continue guerreando contra ele até que tenha sido exterminado. No 19 diz: Porque você pegou o espólio em vez de dar atenção àquilo que Adonai disse? Aos olhos de Adonai você fez o que era mal. Meus irmãos, eu creio que se fosse aqui nessa situação Melech Davi, eu acho que ele estaria com o rosto em terra ali, falando ao Senhor: Senhor, pequei contra o céu, contra a terra, me perdoe, me perdoe, me perdoe e me corrija, né? Mas e se cada um de nós tivéssemos um coração, né, voltado para agradar ao Eterno, nós deveríamos nos curvar ao Senhor e aceitar a disciplina do Eterno. Mas com Shaul não foi assim. Ele não aceitou a disciplina, ele continuou argumentando. Vamos ler lá no versículo 20. Shaul disse a Samuel: Eu dei atenção ao que Adonai disse e levei a cabo a missão para a qual Adonai me enviou. Eu trouxe Agag, o rei do Amaleque, e destruí completamente Amaleque. O povo, porém, tomou algo do espólio, o melhor das ovelhas e do gado, e deixou a parte da destruição para sacrificá-lo a Adonai, seu Elohim mendigado. Hashem diz hoje, meus irmãos, para que nós, que em muitos momentos de nossas vidas, quando nós somos confrontados, essa é a nossa reação. A gente age igualzinho a Shaul, como ele agiu aqui. Todo o problema que nos leva a isso está na necessidade de aceitação absurda que nós consideramos tão importante. O nosso prestígio, a nossa reputação, e muitas vezes nós não nos importamos a mínima com o que o Eterno pensa sobre isso. E nós não fazemos techuvá. Nós nos voltamos a Hashem, não nos voltamos a Hashem em arrependimento para nos corrigirmos ou Ele corrigir o nosso curso de nossas vidas. E isso é mal, meus irmãos, aos olhos do Eterno. Seguindo aí no versículo 22, Samuel falou: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto em obedecer ao que Adonai diz? Certamente obedecer é melhor do que o sacrifício, e atender às ordens melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia é como crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Certamente nós estamos esperando o reino de Mashiach, meus irmãos. Nós também estamos caminhando para a nossa aprovação ou reprovação, né, no reinado de Mashiach Yeshua. O fato de nós não vermos isso com clareza não impede que a gente seja excluído apenas dos que são chamados, e depois sermos excluídos também dos poucos escolhidos. Nós estamos construindo o curso de nossa história,
neste momento e nosso futuro, mas nós podemos ter excluído isso em nossas mentes. Porém, a palavra de Hashem e o desejo dele é que ninguém roube a nossa coroa. Porque a coroa do rei Shaul foi roubada. E para uma Amalequi, que entregou a Melech Davi, inclusive. As nossas desculpas para os nossos erros não farão que o Eterno deixe de ver o nosso pecado. Nós podemos aumentar o que ele diz quando nós julgamos alguém e diminuir também, né, o que ele diz quando nós julgamos a nós mesmos. Eu gosto aqui de dar um exemplo aqui, queria dar um exemplo aqui interessante na minha vida. Eu, desde pequeno, que eu me conheço como pessoa, eu sempre quis ser pai. E o Senhor me agraciou o ano passado com um filho. Né? O meu pai costumava dizer, né, que desde pequenininho, com 5 anos de idade, eu falava: pai, guarda esse brinquedo aqui que eu vou dar pro meu filho. Então, acho que o Eterno já me mandou com essa missão de ser pai. Eu confio assim, né? E é interessante que antes de nós sermos pais, eu e minha esposa, nós sentávamos juntos e nós pautávamos tudo que a gente não ia fazer na criação de Isaac. Diante do que eu vivi, diante do que ela viveu, e daquelas coisas também que a gente sempre via assim, em outras famílias, a gente falou assim: não, aquilo ali não vai acontecer comigo, não. E, meus irmãos, por incrível que pareça, a gente pode fazer até pior. Eu gosto de dar um exemplo aqui da chupeta. Primeiro dia do Isaac em casa, quando ele tava lá chorando, não parava de chorar, a gente não sabia se ele tava com fome, se ele tava com dor de barriga, o que era que ele tinha. Nada calmava o Isaac, nada calmava o Isaac, nada. E uma coisa que ele sempre falava assim: ó, não vou dar chupeta pro meu filho. Eu sempre falava isso: não vou dar chupeta pro meu filho. Eu não, longe de mim. Nada contra quem, né, dá, mas a gente tinha isso com a gente, né? E no primeiro choro dele, que ele ficou, acho que 2 horas direto chorando, não parava, gritando. E os nossos vizinhos, acho que pensavam assim: nossa, a criança deve estar sendo maltratada ali, só pode, né? Porque o Isaac tem quem conhece o Isaac, ele tem um agudo, nossa, que eu até falo assim, ele vai ser o primeiro tenor, né, o Isaac. E a Paloma falou pra mim assim: Mo, vai na farmácia, pega a chupeta. Compra a chupeta, não aguento mais esse menino, não sei o que ele tem. Eu dou uma mamar pra ele não acalma. A gente faz massagem na barriga dele, não acalma. Vai lá na farmácia e encontra. Aí eu fui correndo lá, pegar a chupeta, perguntei pra moça lá, pra enfermeira. Falei: qual é a melhor chupeta que você tem aí? Ela falou: não, essa aqui é a melhor que tem aqui. Chupeta super cara. Falei: não, vou levar essa aí mesmo. Levamos lá, cheguei em casa. Dá a chupeta pro menino, o menino não pega a chupeta. Só a chupeta, não pega a chupeta. E continuava esgoelando. Falei: meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente só podia orar. Aí ficava ali orando, Senhor, por favor, nos mostre o que é. Aí fazia massagem pra ver se era gases, não era gases. Aí eu falei: não sei. Aí o nosso vizinho de baixo, ele falou assim: Cass, tem essa chupeta aqui que eu dei pro meu filho, só ele pegou só essa aqui, também é a mais top que tem. Chupeta, nossa, caríssima. Eu falei: não, me passa o link aí que eu vou comprar. Comprei a chupeta. 2 dias depois chegou a chupeta. O Isaac não pegou a chupeta. Falei: misericórdia, Senhor, e agora? Mais uma madrugada acordado. Foi um primeiro mês terrível. Mas graças ao Senhor nós conseguimos aí entender o Isaac, né? Ele não usa chupeta porque ele não pegou. Não conseguimos introduzir a chupeta. Mas aí um exemplo, meus irmãos, de que a gente pode olhar nossos irmãos com um olhar de julgamento. A gente julga nossos irmãos, a gente se acha melhor. E diante do que a gente coloca aqui com o Eterno, a gente acrescenta o zelo, como se a gente fosse zeloso, extremamente zeloso. E nós não somos. Como eu fiz aqui, a gente pode fazer até pior, né? Seguindo aqui, meus irmãos, com tudo isso, diante de tudo isso aí que eu coloquei, o Eterno não vai impedir a gente de fazer o que é bom. Ele quer que a gente faça o que é bom. Eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras em Ezequiel 33.
partir do versículo 31. Na Bíblia Judaica Completa, na página 724. Diz assim, meus irmãos: então eles vêm a você como faz o povo. Sentam-se à sua frente como se fosse o meu povo e ouvem as suas palavras. Porém não agem de acordo com elas. Pois com os lábios eles lisonjeiam, mas o coração deles está concentrado no seu próprio auto-interesse. Assim, para eles, você é como uma canção de amor, cantada por alguém como uma voz agradável, e que pode tocar bem um instrumento. Eles ouvem suas palavras, mas não agem de acordo com elas. Meus irmãos, buscar ao Eterno somente por interesse próprio, como de fato Ele pode fazer por nós, porque Ele pode fazer por nós é uma questão muito séria. Em nossa consideração apenas pelo que ocorre neste mundo. Nosso desejo deveria ser com o que nós podemos fazer para o Eterno, não o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer por nós. Não buscá-lo somente por interesse. Depois de tudo que Ele fez por nós, o que nós podemos fazer por Mashiach Yeshua, depois de ter dado a vida por nós? O que nós podemos, meus irmãos? Yeshua deu a vida por nós no madeiro. É impressionante que em nossos acréscimos à palavra do Eterno, ou diminuições da palavra de Hashem, quando não apresentamos temor ao Eterno e as suas ordens que conduzem a nossa vida, passamos a considerar somente o reconhecimento pelos homens. A gente esquece o Eterno e só vê o homem, a gente só quer agradar o homem. E a prova viva disso, meus irmãos, é a vida de cada um de nós. Quando nós começamos a colocar o homem no lugar que é devido somente a Hashem. Certamente passaremos também a temer o homem. Como nós vemos hoje na Haftarah em Yeshayahu, em Isaías 51, 12 a 16. Hashem nos orienta a não temermos ao homem, que é mortal. Quem foi que nos ensinou a temer o homem, senão a nossa própria escolha de deixarmos de lado o temor? Ou a reverência devida a Hashem? Será que acrescentamos o que devemos temer ao homem em nossos corações e removemos o que deveríamos, na verdade, temer a Hashem? É o temor de Hashem que nos conduz, meus irmãos, à sabedoria. O temor de afetar a nossa relação com Ele deveria ser a nossa maior observação. Certamente a presa será tirada do tirano, porque isso é a promessa de Hashem, se nós o temermos em verdade. No texto que nós lemos na Brit Hadashah, sobre como nós devemos agir, ali em 1 Coríntios 5, do 9 ao 12, quando alguém se diz irmão, mas tem um testemunho duvidoso, que deveríamos julgar os de dentro, e eu creio que de verdade esse texto já caiu no esquecimento, em muitos aspectos, porque nós passamos a ter uma vida completamente condescendente com o pecado, com aquilo que está errado. Como nós podemos nos afetar de nós mesmos se agirmos daquele modo, como está escrito ali. Vamos reler novamente o verso 11 de 1 Coríntios 5. O que lhes escrevi foi para que não se associassem com alguém que supostamente é um irmão, mas que se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa, você não deve nem comer. E muitas vezes essa pessoa está entre nós. E pode ser até mesmo nós mesmos. Devemos ter cuidado. Nós podemos facilmente subtrair esse texto das Escrituras. Esquecer. Se nós não tivermos uma vida de santidade. Se nós vivermos por nós mesmos, esquecermos que o Eterno é Kadosh, Ele requer de nós que nós sejamos Kadosh, sejamos separados. Se nós
tivermos amor ao dinheiro, tivermos adoração por essas tecnologias, ou qualquer coisa que nos afeta a nossa comunhão, nosso relacionamento com Hashem, que nos faça servir, qualquer coisa que seja, que não seja Hashem. Alguém que fale mal de outras pessoas, ou que seja viciado no que quer que seja, ou que não declare corretamente os seus impostos. Vocês compreendem, meus irmãos, que como é simples a gente subtrair, a gente esquecer desse texto? E muitas vezes nós sermos esse tipo de pessoa. Eu venho com muito temor trazer isso para vocês aqui, essa palavra. Para que cada um de nós que estamos no caminho, nós precisamos parar de dar desculpas. Parar de fazer o que está errado. Se não tomamos toda a palavra de Hashem como sendo íntegra, não haverá retorno de arrependimento. Somente desculpa, cada vez mais desculpa, que cavarão nosso destino para longe de Hashem. Longe de nossa salvação, longe de nossa comunhão com Mashiach. Para finalizar, meus irmãos, Aruch HaKodesh nos lembra de Amaziah, o rei Amazias de Judá, que assumiu o trono com 25 anos de idade. Aruch pede que nós nos lembremos deste texto em nossa vida, que se encontra em Divrei HaMit Bet, 2 Crônicas 25, no versículo 2. Se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Ele, o rei Amazias, fez o que era reto aos olhos de Hashem, mas não com todo o coração. Meus irmãos, a gente pode fazer tudo. Seguir todas as mitzvot, seguir ao Eterno e não ser de coração. Podemos até fazer o reto, meus irmãos. Mas será que isso não será acreditado? Certamente não será. Se nosso coração não estiver no que nós fazemos. Temos que amar a Hashem acima de todas as coisas. Este é o único modo de agradar ao Senhor de verdade. Meus irmãos, nós podemos vir aqui todo o Shabbatot. Podemos louvar, estudar as Escrituras, fazer todo esse serviço com reverência, nós aparentarmos sermos judeus tementes. Mas se nosso coração estiver longe do Senhor, estiver em outras coisas, se nossa atenção estiver em outro lugar, tudo é em vão. Infelizmente, tudo é em vão. Se nossos corações não forem circuncisos, meus irmãos, nós seremos apenas personagens encenando aqui. E a gente vai ter a aparência de pessoas zelosas, mas caminhando para o Sheol. Nós teremos a falsa impressão de que estamos fazendo tudo o que Hashem ordenou. Mas realmente nós podemos estar fazendo isso aos olhos de Hashem? Ora, meus irmãos, se nós fazemos todo o serviço de Shaharit todos os dias, guardamos o Shabat, praticamos Sedaká aqui com nossos irmãos, suprimos nossos irmãos do que eles necessitam, de fato, em nosso coração a gente pode pensar que está fazendo certo, que estamos ali e realmente estamos ajudando. Mas se isso não estiver no nosso coração verdadeiramente, é tudo em vão. Nosso coração tem que estar no Senhor. A nossa verdade tem que estar no Senhor. O nosso coração pode ter outra intenção, meus irmãos. Intenção até de estar com outras pessoas. A gente pode vir aqui se reunir por conta de pessoas que a gente ama muito. Porque a pessoa nos entende. A pessoa pensa como nós. Somos iguais em muitas coisas. E realmente é muito bom estar em comunhão. Como é bom estar em comunhão. Nós devemos estar em comunhão. Mas se a gente não seguir o primeiro preceito de amar Hashem sobre todas as coisas, nós certamente, meus irmãos, não estaríamos agradando ao Eterno. Mais do que em qualquer
tempo, nós precisamos anunciar com as nossas vidas, Gevurot, Atos 3, 19 a 20, que diz assim: arrependam-se, portanto, e voltem-se para Hashem, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio na presença de Hashem, e ele lhes mande o Mashiach, designado de antemão, isto é, Yeshua. Meus irmãos, essa é toda a palavra de Hashem, e esse é um tempo de oportunidade para cada um de nós aqui hoje, de nós nos retornarmos para Hashem, porque esse é o desejo do Eterno, que a gente se volte para Ele com o coração e estar diante dele como filhos. Ele quer o nosso bem, meus irmãos. O Eterno deseja o nosso bem. Certamente, se a gente fazer tudo isso que eu coloquei aqui, de vir no Shabat, guardar todas as mitzvot, praticar tzedakah, fazer shaharit, louvar o Eterno, com o coração voltado para Ele, contrito, certamente o Senhor vai nos abençoar e a gente vai viver em unidade com Ele. É isso que Ele quer, ter uma união de alma com a gente, meus irmãos. Isso é o que o Eterno tem para ministrar hoje. Que Ele tenha falado com você, tenha falado no seu coração. Essa mensagem aqui gere frutos em nome de Yeshua. Vamos orar? Avinu Sheba Shammai, diante da tua presença, eu agradeço pela oportunidade de trazer essa palavra, essa ministração, ao qual o Senhor me confiou, Pai. Pai, o Senhor bem sabe, Pai, que eu fui tudo isso aqui que eu ministrei, Pai. Eu fui tudo isso, Pai. Eu pratiquei o bem, fiz muitas coisas, mas com o coração distante do Senhor. Eu quero pedir perdão diante de Ti, diante dos meus irmãos. Se em algum momento eu entristeci o Teu coração, mas hoje aqui, Pai, Tu sabes a autoridade que eu tenho para trazer essa mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Pai, renova nossas vidas, os nossos corações, que nós nos voltemos ao Senhor verdadeiramente, Pai, em nossas vidas. Em nome de Yeshua, que nós sejamos pessoas, Pai, que servem a Ti, Pai, em espírito e em verdade, com nossos corações voltados e contritos para o Senhor. Nos fortaleça, Pai, eu peço ao Senhor, corrija-nos naquilo que nós precisamos ser corrigidos. O Senhor corrige a quem Tu amas. A Tua palavra diz que o Senhor corrige quem amas. Corrige nossas vidas no dia de hoje, Pai, nos faça ter um coração, Pai, circunciso ao Senhor. Em nome de Yeshua, nós pedimos a Ti, Pai, nós pedimos ao Senhor, venha até nós, Pai. Permite a Tua Ruach vir sobre nós e nos mudar, nos moldar a estrutura de varão perfeito, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que nós sejamos as pessoas que o Senhor tem para que nós sejamos, Pai, em nome de Yeshua. Pai, que cada alma, cada vida que esteja aqui ouvindo essa ministração hoje, Pai, seja alcançada, Pai. Seja fortalecida. Ó, reflita dos seus atos no seu dia a dia e se volte ao Senhor verdadeiramente. Obrigado pela oportunidade. Eu dou graças a Ti, Pai, porque o Senhor é bom e corrige os seus. Essa é a minha petição diante de Ti, Pai. Que assim seja. Na próxima atividade, próximo Shabat, do dia 30/8, nós teremos uma única paraxá, a paraxá 48, Shoftim, Juízes, que nos ensina como deveria ser as formas de liderança entre o povo de Hashem e a terra de Israel, começando com a designação das cortes, dos juízes e oficiais de cada cidade. A Torá repete as leis sobre as cidades refúgio para abrigar os criminosos acidentais. A Torá também nos ensina sobre a conduta do povo de Israel durante as batalhas e nos encoraja a não temer os nossos inimigos, mas conceder a ele primeiramente a oportunidade de shalom. E assim segue. Convoco a todos para que vocês façam essa leitura em casa, na semana, e que a Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente. Em nome de Yeshua. Todá. Shabbat Shalom a todos.
eu queria compartilhar com vocês aí, na verdade, até acrescentar, né? Nessa paraxá, ela fala sobre Shemitah. Shemitah a gente tem, é o 7º ano, né? Depois, quando vocês entrarem na Terra, contem ali 7 anos, e aí tem alguns cumprimentos que deveriam ser feitos nesse 7º ano, chamado de Shemitah, né? Da liberdade ao escravo, o escravo entre o povo de Israel. Tá certo? Quem é o povo de Israel? Hoje, 2 povos. Judeus e não judeus que deveriam estar caminhando junto. Esse é considerado o povo de Israel. Então, o não judeu que caminha junto, cumpre ali, vive os mandamentos, ele tem o mesmo direito que o judeu. E mais, um lugar melhor à mesa. Porque ele tomou essa decisão. Tá certo? Então a gente tem que ter esse entendimento. E ali, o que acontece? Isso não era válido para o estrangeiro, uma pessoa que, das nações, que não vivia pela Torá, não temia o nome do Senhor, não o conhecia. Então nós tínhamos essa lei de Shemitah, é válida para o povo de Israel, no 7º ano vai ser libertado, mas se ele for das nações, não, né, essa lei não se aplicaria a ele se não vivesse pela Torá. E o mesmo com o pagamento de dívida. Quem tem uma dívida lá, está devendo, né, para o banco, no 7º ano, Shemitah, está perdoada a dívida, independente do valor. E o Senhor trouxe essas instruções para testar o nosso coração, para nos colocar na prova, para saber se nós íamos obedecer. E eu lendo essa semana algumas coisas sobre isso, é impressionante, porque o custo, o preço de um escravo para um senhor era 50% do valor se ele tivesse que contratar um funcionário. Pagar férias, 13º e uma série de coisa a mais. Ele custava 50% do valor. E se ele tratasse bem o funcionário, o escravo dele ali, o escravo não ia nem querer ir embora depois do tempo. E ele não ia precisar pagar financiamento da casa própria, ia ter lugar para morar com o seu senhor, não ia precisar estar preocupado com o que ia ter que comprar para comer, ia comer com o seu senhor, não ia precisar fazer ali consórcio de carroça, ele ia estar usando tudo do senhor. Então ele também ganhava. Mas o pessoal vai encontrando uma forma de dizer, quero ganhar mais, quero ganhar muito mais. E aí começa a descumprir as ordens de Hashem. Com relação a esse perdoar da dívida do 7º ano, imagina a seguinte situação, a pessoa emprestou lá 10 para o judeu. Chegou no 7º ano, perdeu os 10. Aparentemente perdeu os 10. Só que ele não queria perder os 10. Se ele abrisse mão dos 10, o Senhor ia abençoar, está escrito. Ele ia ganhar 20, de alguma forma, em algum lugar. Mas para salvar os 10, ele abre mão das bênçãos do Senhor. Isso tem acontecido com nós até o dia de hoje. Criar uma lei para fazer as pessoas descumprirem essa lei da Torá. Prosbu, um rabino criou. E ainda criou apresentando uma boa intenção. Olha, sabe o que acontece? As pessoas que têm recurso não querem mais emprestar para o judeu. Por quê? Porque se eles emprestar, no Shemitah, eles não vão receber de volta. Então, para não perder, eles não estão emprestando mais. Então, o pobre está ficando sem o que comer porque não está conseguindo empréstimo das pessoas que têm e não querem emprestar. Mas quem estava em dificuldade também não ia orar para clamar ao Senhor. Criaram a lei, a halahá, para fazer com que o povo descumprisse a Torá. Prosbu, Rabino Hillel. Está lá. Vamos fazer o seguinte, cria a lei, se empresta para o judeu, quando chegar no 7º ano, a dívida não vai desaparecer, ele vai ter que continuar pagando. Ele que deu os pulinhos dele lá, se vira. E assim o homem tem encontrado meios de perder as bênçãos do Senhor. Nós pensamos que nós temos muitas escolhas. Eu posso escolher com quem eu vou andar, posso escolher que roupa eu vou vestir, posso escolher que faculdade que eu vou estudar, posso escolher qual curso de inglês que eu vou fazer, qual escola, qual professor. Nós não temos muita escolha não, irmãos.
nós temos a vida e a morte. E Hashem, ele pede para nós escolhermos pela vida. Se não obedecermos, é maldição. E se obedecermos, é bênção. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas mudanças sutis que estão sendo implementadas em todo o sistema para desviar as pessoas do caminho do Senhor. Quando Yeshua caminhou nessa terra, não tinha Brit Hadashah, não existia. Não tinha nova aliança. Ele caminhou pelo Tanar, Torá, os profetas. Ele caminhou pela antiga aliança. Foi por onde ele caminhou. Aí o que as pessoas estão fazendo hoje? Invalidando o Tanar, invalidando a antiga aliança. Isso aqui eu não preciso fazer mais, imagina. Yeshua já veio, já me libertou disso aqui, Ele caminhou pelo Tanar, irmãos. Eu lamento dizer isso para vocês. Mas nós estamos encontrando uma forma de acreditar em mentiras, pensando que estamos sendo abençoados, ou economizando, quando na verdade nós estamos descumprindo e deixando de receber as bênçãos que o Senhor tem para nós.